Vamos desvendar isto. E se o nosso cérebro tratasse a pessoa que a gente vai ser no futuro como um completo estranho? Nossa, parece ficção científica. Pois é, mas essa desconexão, pelo que a gente vai ver hoje, é uma das chaves para entender por que às vezes a gente sabota os nossos próprios sonhos. É uma ideia muito poderosa para começar. E na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo na procrastinação, mas por uma ótica que vai muito além do deixar para depois. E de onde vem essa análise? A nossa fonte principal é um guia super detalhado do portal Mentalidade Consciente, escrito pelo Douglas Moraes, que é psicanalista e também autor do livro Dopamina, Prisão ou Liberdade. E o que eu achei fascinante sobre essa fonte é que não é só teoria, né? O Douglas Moraes viveu isso. Ele usou os princípios que a gente vai discutir aqui para superar uma condição chamada anedomia. Que é a incapacidade de sentir prazer. É algo muito sério. Exato. E além disso, ele eliminou 10 quilos e escreveu o livro dele. Então a análise de hoje é sobre a ciência, mas também é sobre essa jornada real. Exatamente. A missão aqui é ir além da culpa, sabe? Daquela ideia de que procrastinar é preguiça. A gente vai entender o que realmente acontece na nossa cabeça, essa batalha química e neurológica. E o mais importante, sair daqui com um arsenal de estratégias práticas, comprovadas, para finalmente virar esse jogo. Ok, então o primeiro passo, segundo o material, é fazer as pazes com uma ideia. Procrastinação não é preguiça. Eu confesso que por muito tempo eu achei que era. Qual é a diferença fundamental? A diferença é toda na intenção. A pessoa preguiçosa, como a fonte define, ela simplesmente não quer fazer a tarefa. E tá tudo bem com isso. ela tá em paz. Isso. Já o procrastinador é o oposto. Ele quer, às vezes, desesperadamente fazer a tarefa, ele sabe da importância e o fato de não conseguir começar gera um ciclo de angústia, de culpa, de ansiedade. Nossa, é muito mais complexo. Então, se não é preguiça, o que é? O que a ciência diz? A ciência, e aqui a fonte cita o pesquisador Dr. Timothy Pichayil, que é uma autoridade no assunto, diz que a procrastinação é uma falha na autorregulação emocional. Falha na autorregulação emocional. O que isso quer dizer na prática? A gente não está adiando a tarefa, a gente está adiando sentimentos desconfortáveis que a tarefa causa na gente. Ah, tipo o tédio, a ansiedade, o medo de não ser bom o suficiente. Exatamente, é uma estratégia de fuga. A gente está fugindo da emoção, não do trabalho. Uma fuga. E o nosso cérebro é mestre em criar rotas de fuga, não é? Mestre. E ele tem um mecanismo que justifica essa fuga perfeitamente, chamado desconto temporal. Desconto temporal. É como se o nosso cérebro fosse uma criança numa loja de doces. Ele não quer esperar pela festa de aniversário daqui a um mês, que vai ter um bolo incrível. Ele quer o pirulito que está na frente dele agora. Faz sentido. A recompensa imediata vale muito mais. Muito mais. Mesmo que seja minúscula comparada com a recompensa gigante lá no futuro. E no mundo de hoje, essa loja de doces está aberta 24 horas por dia no nosso bolso, né? Notificações, redes sociais, o próximo vídeo de 30 segundos. Precisamente. E aí a gente entra no que o Douglas Moraes chama de dopamina manipulada ou dopamina barata. Dopamina barata, gostei do termo. Pois é. A dopamina é o neurotransmissor da motivação, só que ela é cega. Ela não sabe a diferença entre o prazer de terminar um capítulo da sua tese e o prazer de ver um vídeo de um gato caindo do sofá. E o cérebro vai sempre pelo caminho mais fácil. Sempre. Ele fica viciado nessas doses fáceis e rápidas de dopamina e começa a evitar qualquer coisa que exija esforço para uma recompensa que só vem depois. A fonte menciona que o Douglas validou isso com uma pesquisa online, certo? Com milhares de pessoas. Sim, uma pesquisa com mais de 19 mil pessoas que confirmou esse padrão. A gente cria um ciclo vicioso. Se sente ansioso com uma tarefa, busca um alívio imediato numa distração, que gera tal dopamina barata. Isso. Alivia a ansiedade por um momento, mas a tarefa continua lá, agora com peso extra de culpa, o que deixa a gente ainda mais ansioso. E o ciclo recomeça. Peraí, então quer dizer que existe uma briga de verdade acontecendo na minha cabeça toda vez que eu decido ver mais um vídeo em vez de responder aquele e-mail importante? Como é essa batalha?
É uma batalha literal. E a neurociência mostra os dois exércitos. De um lado, você tem o sistema límbico. Sistema límbico? Pensa nele como o cérebro toddler, o cérebro da criança pequena. Ele só opera no presente, quer prazer agora e odeia qualquer tipo de desconforto. Ele grita, chora e faz birra para conseguir o que quer. Adorei a analogia. E do outro lado, quem é o adulto na sala? Do outro lado está o córtex pré-frontal. Esse é o cérebro CEO. Ele é responsável pelo planejamento, pela visão de longo prazo, pelo controle de impulsos. É a parte do cérebro que entende que responder aquele e-mail chato hoje vai garantir a paz no fim de semana. E a procrastinação acontece quando? Quando o cérebro toddler grita mais alto que o cérebro CEO e toma o controle. E tem mais um personagem nesse drama, né? A tal da amígdala. A amígdala é o segurança da festa. É o nosso detector de ameaças. E o que estudos de ressonância magnética mostraram, e isso é impressionante, O quê? é que em procrastinadores, a amígdala pode reagir a uma tarefa complexa ou intimidadora, como escrever o relatório, como se fosse uma ameaça física, real. Como assim? Como um tigre dentes de sabre aparecendo na sua frente. Você tá me dizendo que o meu cérebro pode entrar em pânico por causa de uma planilha de Excel? Exatamente, ele dispara uma resposta de luta ou fuga. E qual é a fuga mais fácil no século XXI? Abrir uma nova aba no navegador. Bingo! Mas aqui vem a virada do jogo, a grande notícia que muda tudo. O cérebro não é uma estrutura fixa. Ele é plástico. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Ou seja, a gente pode treinar ele. A gente pode reescrever os caminhos. E a fonte traz um dado que deveria parar tudo. Um estudo publicado na revista Nature Neuroscience. Que é super conceituada. Exato. Ele demonstrou que apenas 8 semanas de treinamento em mindfulness, que é basicamente um treino de atenção, aumentaram a densidade de matéria cinzenta no córtex pré-frontal. Ok, então aumentou a massa cinzenta no cérebro CEO. E o resultado prático disso? Uma redução de 40% nos comportamentos de procrastinação. Uau, peraí. 40%? 40%. Isso é um número gigantesco. Quer dizer que com 2 meses de treino mental, a gente pode cortar quase pela metade um comportamento que talvez assombre a vida inteira. É isso. Isso muda completamente a ideia de que eu sou assim mesmo, sou um procrastinador. Muda tudo. Deixa de ser uma sentença de identidade, passa a ser um padrão de comportamento que pode ser alterado. E é por isso que o guia do Douglas Morais é tão poderoso. Ele não para no diagnóstico, ele entrega o arsenal para fortalecer o nosso cérebro CEO. Então vamos abrir essa caixa de ferramentas? A fonte traz 7 estratégias comprovadas e a primeira parece focada em uma coisa: como enganar o cérebro para simplesmente começar. É a famosa técnica dos 5 minutos, que é baseada no método japonês Kaizen, de melhoria contínua. A ideia é ridiculamente simples. Você se compromete a trabalhar na tarefa temida por só 5 minutos. Só isso. O segredo é que começar é a parte mais difícil, né? A inércia. Exato. A maior barreira é a inércia. E a ciência diz que funciona. Estudos da Universidade de Chicago mostram que 88% das pessoas que usam essa técnica acabam continuando a trabalhar muito além dos 5 minutos. Uma vez que você quebra a inércia, o desconforto diminui e o cérebro CEO assume o volante. Isso. Faz sentido. Outra estratégia para hackear o início é a desconstrução de tarefas, ou chunking. A ideia é que o cérebro se apavora com monstros grandes como arrumar a casa ou escrever o TCC. Exato. Essas tarefas enormes ativam a amígdala, o alarme de ameaça. A solução é quebrar o monstro em pedacinhos minúsculos, inofensivos. Escrever o TCC vira 1. Abrir o documento. 2. Escrever um parágrafo da introdução. 3. Achar 2 citações para o capítulo 1. Cada passo é tão pequeno que não assusta o cérebro. Você está literalmente desligando o alarme de pânico e ligando o centro de controle racional. Ok, já temos como dar a partida. Mas e para lidar com aquela ansiedade no meio do caminho? O guia fala sobre 2 estratégias mais focadas na mente. A primeira volta àquela ideia do início. A visualização do eu futuro. Isso.
Se o problema é que o cérebro trata o eu do futuro como um estranho, a solução é criar uma ponte emocional com essa pessoa. Como assim? A pesquisa do Dr. Hal Hershfield mostrou que quando a gente se conecta emocionalmente com quem seremos no futuro, imaginando os benefícios, a paz de espírito, o orgulho de ter a tarefa concluída, A gente tem mais chance de agir agora. A probabilidade de tomar decisões melhores no presente aumenta em até 30%. É transformar uma ideia abstrata em um sentimento real. E a outra estratégia mental é ainda mais direta: regulação emocional consciente. O que é isso? É algo meio contraintuitivo. Em vez de fugir da ansiedade, a estratégia é encarar a emoção e dar um nome para ela. Dizer em voz alta: ok, estou sentindo uma enorme ansiedade sobre esta apresentação. Isso parece simples demais para funcionar. E aí que tá a beleza da coisa. Um estudo de Yale descobriu que o simples ato de nomear uma emoção pode reduzir a intensidade dela em até 50%. 50% só por nomear? É como se, ao dar um nome ao monstro, você o tirasse do porão escuro do cérebro límbico e o trouxesse para a sala de estar bem iluminada do córtex pré-frontal. Lá, você pode olhar para ele e ver que não é tão assustador assim. Você assume o controle. nossa, isso é libertador, porque a gente se culpa por sentir esse pavor, mas na verdade é uma reação neurológica que pode ser gerenciada. Ok, já sabemos como começar a lidar com as emoções. As últimas 3 estratégias parecem ser sobre criar um sistema ao nosso redor, certo? Começando pela engenharia de ambiente. Exatamente. A ideia aqui é parar de confiar só na força de vontade, que é um recurso limitado e que se esgota. É mais inteligente criar um ambiente onde fazer a coisa certa seja o caminho mais fácil. Tipo, se quer escrever, já deixa o computador aberto na página certa. Isso. Se quer parar de checar o celular, deixa ele em outro cômodo. Isso me lembra quando eu tentei começar a correr de manhã. A minha engenharia de ambiente foi dormir com a roupa de corrida. Parece ridículo, mas funciona. Eliminou uma barreira de decisão às 6 da manhã que fazia toda a diferença. Não é ridículo, é ciência. A fonte cita uma pesquisa da Universidade de Colômbia que concluiu que mudanças ambientais são 3 vezes mais eficazes que estratégias baseadas só em força de vontade. Faz todo sentido. A próxima é sobre usar outras pessoas a nosso favor. Compromisso público, ou accountability. O poder de compartilhar uma meta. E aqui o dado é tão impactante que é quase irresponsável não usar essa estratégia. Um estudo descobriu que ter um compromisso público com alguém específico aumenta suas chances de sucesso em 95%. 95% é quase uma garantia. É um motivador gigantesco. O medo de decepcionar alguém que a gente respeita é muitas vezes mais forte que a nossa própria preguiça ou desconforto. Uau! Tudo isso nos leva a um ponto final que amarra tudo. Se o problema começou com o cérebro querendo prazer imediato, por que não usar isso a nosso favor? A 7ª estratégia: recompensas imediatas estratégicas. E essa estratégia é genial, porque é um contra-ataque direto àquele vilão que a gente falou, o desconto temporal. Se o nosso cérebro toddler está gritando por uma recompensa agora, a gente não briga com ele, a gente negocia. A gente dá uma recompensa controlada. Isso, uma recompensa inteligente. A pesquisa citada no guia mostra que isso aumenta a adesão a um comportamento em 200%. Então, em vez do cérebro buscar a dopamina barata nas redes sociais, eu ofereço uma dopamina de qualidade por ter progredido. Tipo, 25 minutos de trabalho focado, 5 minutos para ouvir uma música que eu adoro. Exato. Você hackeia o sistema usando as próprias regras dele a seu favor. E quando a gente junta todas essas estratégias, elas nos levam à filosofia central do próprio autor da fonte, o Douglas Morais. O agir intencional. Exatamente. E aqui tem uma ideia que, segundo ele, vira uma chave na nossa mente. A gente sempre ouve: espere a inspiração chegar, só comece quando estiver motivado. E essa, ele argumenta, é a maior armadilha da procrastinação. A filosofia do agir intencional inverte essa lógica. A motivação não é a causa da ação. A motivação é o resultado da ação. Uau! Ok, vamos desempacotar isso. Quer dizer que eu não tenho que esperar a vontade de ir para a academia para ir? Exato. Você vai sem vontade.
A ação de ir, de fazer o primeiro exercício, por mais que seja se arrastando, é o que gera a primeira gota de motivação. O progresso, por menor que seja, alimenta a motivação, que por sua vez alimenta mais ação. É um ciclo positivo. Isso. Se a gente espera a motivação para começar, pode esperar para sempre. A ação consciente, mesmo que mínima, é o que liga o motor. Essa é a essência da mentalidade consciente que ele defende. Então, o que tudo isso significa? A mensagem que fica desta análise é que procrastinar não é quem a gente é. Não é um traço de personalidade gravado em pedra. Não mesmo. É um padrão neurológico, uma série de hábitos mentais que podem e devem ser reprogramados. Exatamente. A neuroplasticidade é a prova científica de que a gente pode mudar. Podemos fortalecer nosso cérebro CEO, acalmar nosso cérebro toddler, construir sistemas que trabalhem a nosso favor. E isso nos leva a um pensamento final para reflexão. Que a ação cria motivação, e não o contrário. Então a pergunta a se ponderar não é como encontrar motivação para essa tarefa gigante que apavora. A pergunta é outra. Qual é a menor ação possível, a ação quase ridícula de tão pequena, que pode ser tomada neste exato momento para iniciar o ciclo e gerar a primeira faísca de motivação.